Lucas, capítulo de número 11. Hoje nós iremos falar sobre 4 segredos para ter a oração respondida. Quantos aqui precisam de uma resposta de oração? Amém? Então hoje nós iremos meditar sobre este assunto. Como eu disse para os irmãos, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Já estamos aqui, acho que é a 5ª ou 6ª mensagem. Se você não assistiu, entre lá no nosso canal no YouTube, canal Igreja Peregrino e Tu. Tem lá as mensagens, para quem está assistindo também através da internet, pode entrar lá em nosso canal e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E hoje nós iremos meditar aqui na parábola do amigo importuno. No início do culto nós lemos uma palavra lá em Lucas 18, que também está inserida dentro desse contexto que nós iremos falar hoje. Eu estarei lendo, os irmãos, tão somente acompanhem. Lucas capítulo 11, versículo 5 em diante, diz assim: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe fará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite, pelos louvores e pela tua presença que é real em nosso meio. Agora nós iremos meditar na sua palavra, que o Senhor continue falando conosco, e que essa palavra, Pai, não seja apenas um sermão, mas que acima de tudo seja uma ministração em cada coração, e que todos nós possamos sair daqui nesta noite convictos de que essa palavra é poderosa, e que essa palavra é realidade, e devemos acreditar nela. Fica conosco, Pai, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amados, essa parábola que acabamos de ler é uma parábola autoexplicativa. Já comentei aqui com os irmãos que existem parábolas que são difíceis de se compreender, que você precisa se esforçar, mergulhar no texto, entender o contexto, para que você possa entender qual era a mensagem da parábola e o que Jesus queria falar para aquelas pessoas. Porém, existem parábolas como essa daqui, por exemplo, que ela é autoexplicativa. A mensagem dela está clara, não há segredo. De maneira que o versículo de número 9 é um versículo conhecido, onde ele diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Este versículo é conhecido nosso. E aqui, por si só, já resume a mensagem central desta parábola, que é sobre a importância de insistir em oração. Se os irmãos lerem o capítulo 11, os irmãos vão perceber que Jesus começa falando sobre a oração do Pai Nosso. Ele vai explicar para os seus discípulos um modelo de como que eles deveriam orar. E depois de ele ensinar a oração do Pai Nosso, ele conta esta parábola do amigo importuno, para que ele pudesse exemplificar para os seus discípulos
um segredo muito importante da oração, que é sobre a insistência. Nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, a oração. Eu tenho certeza que todos que entraram aqui ou que vão ouvir essa mensagem, existe algo na sua vida, uma necessidade, uma causa, um problema, que você não consegue resolver, que o homem não consegue resolver. Existem questões que são impossíveis para nós, e é nessas questões que são impossíveis para nós, é que nós devemos apresentar diante de Deus em oração, porque Deus tem poder de ouvir a nossa oração, e de operar o impossível. Então eu me lembro que uma certa feita, uma grande autoridade, uma princesa, um príncipe, não me lembro agora, ele disse que ele tinha mais medo de um crente com o joelho dobrado no chão, do que um exército cheio de armas, porque este é o poder da oração. Deus deixou para nós a oração. E nessa parábola, o Senhor vai contar de um amigo, de um homem, que à noite chegou alguém em sua casa de viagem, e essa pessoa estava com fome, não tinha o que comer, e ele também, como hospitaleiro, como alguém queria hospedar esse amigo, ele também não tinha o que oferecer, não tinha nada. Então ele vai lá na casa do seu amigo, bate na porta, para lhe pedir pão. Olha, chegou alguém na minha casa, e eu preciso dar algo para essa pessoa. Mas aquele amigo que estava em sua casa, dormindo, ele falou, não, eu já estou dormindo, já estou com minha família, eu não posso lhe atender agora. Mas aquele amigo, ele insistiu, ele importunou, ele persistiu batendo na porta. E aí Jesus disse que aquele homem então, ele atendeu o seu pedido. Não necessariamente porque ele era o amigo dele, mas devido à sua importunação, porque ele insistiu. E aí Jesus vai dizer para nós, que se vós, sendo maus aqui é sendo pecadores, se nós, sendo pecadores, atendemos o nosso filho quando ele pede algo, quanto mais o nosso Pai vai atender, quando nós pedimos alguma coisa para Ele. Então eu quero te dizer nesta noite, que Deus ele tem provisão para a sua vida. Deus ele tem providência para a sua vida. Aquela causa na justiça, aquela porta que está fechada, aquela cura que não chega, não importa o problema, aquela pessoa que você pede para Deus salvar, para Deus transformar, e está fora do seu alcance, mas o Deus que você serve tem poder para operar milagre, para transformar e para abençoar. Mas nós precisamos entender que só vai acontecer o sobrenatural quando nós colocarmos o nosso joelho no chão e orarmos diante de Deus. Esse é o poder da oração. Então é isso que Jesus queria falar. Aí vem a pergunta: se o Senhor Jesus nos ensinou que tudo que eu pedir na oração eu receberei, então por que eu oro e a vitória não vem? Por que eu já orei por uma causa e deu errado? Por que eu já orei por uma cura e a cura não veio? Eu já orei para que uma porta se abrisse e a porta não se abriu. Então se a oração ela sempre vai ser respondida, então por que a resposta não vem para a minha vida? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre 4 segredos para você ter todas as orações respondidas. Presta atenção, não é clickbait, não é mensagem falsa, é isso mesmo. 4 segredos para ter todas as orações respondidas. Diga para o irmão do seu lado: Deus vai ouvir a sua oração. Vamos lá. Primeiro segredo que eu aprendo aqui nessa parábola, para que você tenha todas as suas orações respondidas. O primeiro segredo é: tenha um relacionamento com Deus. O versículo de número 5, abra sua Bíblia por gentileza, amados. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Se não trouxe a Bíblia, pode ser no celular. Eu tenho o hábito de pregar e ir mostrando na Bíblia, amados, porque eu entendo que quando você me ouve e também lê na palavra, você memoriza mais, e Deus ele faz uma obra tremenda. Lucas 11, versículo 5, diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? Qual de vós terás um amigo? Perceba que quem foi pedir pão para o homem na madrugada, não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa desconhecida, mas era um amigo. Ou seja, antes dele ir pedir pão para o outro, ele tinha um relacionamento com aquela pessoa. Imagine você, alguém bater na porta da sua casa de madrugada e alguém que você nem conhece, dificilmente você iria atender. Então, daqui da mesma forma, aquele homem, ele só atendeu porque era um amigo. Então a primeira coisa, irmão, se nós queremos ter a nossa oração respondida, nós precisamos ter um relacionamento com Deus.
Nós não podemos só lembrar de Deus na hora difícil. Nós não podemos lembrar de Deus apenas na hora que a porta se fecha, que a dificuldade vem, que a enfermidade vem, que a angústia vem, que a depressão vem, quando as coisas dão errado. E aí quando as coisas melhoram, eu me esqueço de Deus, eu me esqueço da obra de Deus, eu me esqueço do reino. Não, quem é amigo de Deus está com Ele a todo momento. No momento bom e no momento ruim. No momento que a porta está fechada e no momento que a porta está aberta. Na hora que a conta está com saldo negativo ou na hora que a conta está com saldo positivo. Na hora que o carro está com o tanque cheio e na hora que está na reserva. Em todos os momentos nós temos que lembrar de Deus. Nós não podemos servir a Deus por interesse. É por isso que o culto não é um lugar que você venha aqui, eu vim buscar a minha bênção, amém. Mas também vem oferecer algo para Deus. Porque é um relacionamento. Imagine você se relacionar a alguém que só quer que você trate ela bem, que só quer que você dê algo para essa pessoa, mas não faz nada por você. Não é um relacionamento. O relacionamento é uma via de mão dupla. Eu tenho que dar e tenho que receber. Eu tenho que fazer favor e tenho que receber favores. E é por isso que se nós queremos ter as nossas orações respondidas, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, se você quer ter todas as suas orações respondidas, aceite a vontade de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: aceita a vontade de Deus. Isso daqui é duro, irmão. Isso daqui é difícil. É isso daqui que diferencia o imaturo do crente maduro. Porque o imaturo, ele só quer ouvir o sim de Deus. Eu disse para os irmãos, e não foi propaganda falsa, os 4 segredos para ter todas as orações respondidas. Eu falei isso, amém ou não amém? Mas eu não falei que a resposta ia ser do jeito que você quer. Então não foi uma pegadinha, irmão. Eu te garanto que se você orar, se você insistir, a resposta vai vir. Só que nem sempre a resposta vai vir do jeito que você quer. Às vezes a resposta vai ser um sim. Oh Deus, abre essa porta. Deus fala, vou abrir. Está aberta. Mas às vezes a resposta vai ser um não. Oh Deus, abre essa porta. Não vou abrir. Por quê? Eu não preciso explicar, eu faço o que eu quero. Lá na frente você vai entender. A resposta de Deus nem sempre é como a gente quer. Às vezes é um sim, às vezes é um não, e às vezes é um, quem acertar ganha, irmão. Às vezes é um espera. Às vezes Deus está falando nem sim nem não, Ele está falando espera. Eu vou fazer, mas não é agora. Então perceba, que quando o amigo bateu na porta, qual era a resposta que ele esperava? Ah, amigo, eu estou precisando de 3 pães, está aqui o pão, pode pegar. Não, ele falou, não, que pão que é, rapaz? Eu estou dormindo aqui, minha família já está comigo. Não era a resposta que ele queria, mas ele insistiu. Então nem sempre a resposta vai ser como a gente quer, mas mesmo assim nós temos que insistir, porque há um poder na insistência. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo exemplos, e eu quero que os irmãos abram. 1 João, vai lá irmãos, no final da Bíblia, 1 João capítulo 5. Lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. Irmão, esse versículo aqui, irmãos, é poderoso. 1 João 5, 14, diz assim, presta atenção. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Então perceba, irmãos, que a Bíblia, nós não podemos pegar um texto isolado e fazer uma interpretação conforme a nossa vontade. Obrigado, uma honra pelo Senhor. Santa Catarina, mas para dizer algo para mim é tremendo. Então veja, irmãos, nós não podemos esperar que Deus sempre vai fazer conforme a gente quer. É segundo a vontade dEle. E às vezes a vontade dEle não é a nossa. O grande problema é que às vezes nós estamos orando por alguma coisa e não paramos para pensar, será que essa causa que eu estou orando é a vontade de Deus? Será que eu estou orando para Deus preparar para me mudar para um lugar? Mas às vezes Deus não quer que eu vá. Ou às vezes Deus quer que eu fique. Ou às vezes Deus quer que eu vá. A questão é, eu preciso compreender a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eu estou orando e Deus falou não,
Talvez é porque Ele está querendo que eu vá para outra direção, ou que eu aplique a minha energia para outro objetivo, e aí sim eu vou ter uma resposta. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo exemplos de homens e mulheres que oraram e receberam um não de Deus. Jesus no Getsemane, Ele estava lá prestes a ser preso e depois crucificado. Jesus sabia o que Ele ia passar. A morte de cruz era a morte mais terrível que alguém poderia experimentar naquela época. Acredito que ainda hoje. Jesus como homem, o Senhor Jesus como homem, você acha que Ele queria passar por aquilo? Não. É por isso que quando Ele vai orar, Ele estava orando. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Outras palavras: Pai, se possível, eu não quero passar por isso daí não. Deixa esse negócio para lá, arruma uma outra forma de salvar a humanidade. Será que não tem uma outra forma de salvar a humanidade? Ele ora: Pai, se possível, afasta de mim. Talvez Jesus queria a resposta do Pai: sim, meu filho, eu vou arrumar uma forma aqui. Mas não. E é por isso que o Senhor Jesus fala: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Ele se submeteu à vontade do Pai e Ele cumpriu a sua missão. Outro exemplo que me chama a atenção é de Paulo, que tinha um espinho na carne. Ninguém sabe ao certo dizer o que era esse espinho na carne. A Bíblia diz que era o mensageiro de Satanás que vinha para esbofetear. Resumindo, esse espinho na carne de Paulo era algum problema que ele enfrentava e que era dolorido para ele. Não vamos entrar aqui no mérito do que era. A questão é que o espinho na carne de Paulo era algo ao qual ele não queria passar. Ele não queria sofrer com aquilo. E aí ele ora a Deus: Deus, tira esse negócio da minha vida, afasta de mim esse espinho na carne, me livra disso. Ele orou e Deus falou não. Depois ele foi e orou a segunda vez: Pai, tira esse espinho na carne. Deus falou não. E na terceira vez: Pai, afasta. Deus falou: não, Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne, eu não vou fazer a sua vontade, mas só para você não ficar no vácuo, eu vou te dar uma coisa: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero te dizer uma coisa, amado, receba essa palavra. Ainda que muitas vezes você receba o não de Deus, ainda que muitas vezes as coisas não aconteçam na hora que você quer, mas eu quero te dizer uma coisa: a graça de Deus sempre estará disponível para você. O poder de Deus sempre estará disponível para você. Porque às vezes nós queremos fugir do problema, mas Deus fala: você não vai fugir, você vai ter que passar, mas a minha graça vai estar sobre você, e eu vou te dar graça para atravessar essa tempestade e vencer esse problema. Este é o poder da oração. Quando nós insistimos diante de Deus, ainda que a resposta seja um não, mas a graça de Deus está sempre disponível para que nós tenhamos forças para vencer as dificuldades. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. E em terceiro lugar, se nós queremos ter as nossas orações respondidas, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se você quer ter a oração respondida, faça aquilo que está ao teu alcance. Se nós voltarmos lá, irmãos, para o texto que nós lemos, Lucas 11. Lucas 11, versículo 9, presta atenção. Lucas 11, versículo 9 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, esse versículo aqui é forte, irmão. Se fosse para você memorizar 5 versículos da Bíblia, esse daqui, com certeza, você deveria memorizar. Porque, irmão, do que adianta a gente servir a Deus, sendo que a gente não entende o poder da oração? E aqui tem um segredo poderoso. Ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Pedir, todos nós sabemos pedir. Desde criança a gente aprende a pedir. A gente pede para o pai, o bebezinho, logo quando criança, não sabe nem falar, mas quando está com fome, o bebezinho chora. Então pedir, a gente sabe pedir, irmão. Só que tem um segundo passo que às vezes a gente não faz, que é o passo 2, buscai. Muitas vezes a gente pede, mas não busca. Qual que é a diferença? Eu posso pedir para Deus: Deus, abre uma porta. Eu pedi, mas agora eu vou buscar, eu vou correr atrás para que a porta se abra. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar.
Aquele homem, o amigo, ele poderia ficar na casa dele. Alguém chegou, eu vou aqui pedir um pão, manda avisar o meu amigo lá que eu preciso do pão. Não, ele mesmo foi lá, ele foi buscar o pão. Então aqui, quando fala de buscar, fala de você fazer aquilo que está ao teu alcance. Porque o impossível, só Deus pode fazer. Agora, o possível, somos nós que fazemos. O impossível, só Deus faz. Mas o possível, nós devemos fazer. Muitas vezes, a pessoa está orando para Deus: Deus, transforma meu marido. Muda o coração do meu marido, Senhor. Eu te quero te perguntar: alguém tem poder para mudar o coração de alguém? Sim ou não? Não tem, irmão. Isso daí é impossível, só Deus pode fazer. Agora, eu vou orar: Deus, muda o coração do meu marido. Mas em contrapartida, eu vou fazer a minha parte e vou buscar ser a melhor esposa que eu posso ser. Ou vice-versa, o marido, muda o coração da minha esposa, mas eu vou fazer a minha parte. E isso se aplica para qualquer área. Meu Deus, eu estou endividado, me ajuda a sair das dívidas. Pode orar, Deus vai atender. Só que faz a sua parte também. Comece a pesquisar um pouco sobre educação financeira. Comece a pesquisar um pouco sobre como administrar o seu dinheiro. E aí você vai orando e vai fazendo a sua parte. Você vai orando e vai se esforçando. E quando você menos esperar, a sua história já mudou. Então isso se aplica para qualquer área, amados. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. E aí ele conclui dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aqui nós aprendemos um segredo poderoso, que é o segredo da insistência. Nós precisamos insistir para que a nossa oração seja respondida, porque ele fala: batei. O amigo importuno, a Rebequinha passou aí. O amigo importuno, ele pediu o pão, o amigo disse não, mas ele continuou batendo. Então esta é uma lição poderosa. Nós precisamos entender o poder da insistência. E esse é o quarto passo. Quarto segredo para ter a nossa oração respondida é insistir. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento. E eu quero concluir dizendo o seguinte, amados. A palavra de Deus, ela pode nos tocar, ela pode nos emocionar, e tudo isso é muito bom. Mas a melhor parte da palavra é quando a gente ouve ela e aplica. Quando a gente ouve e coloca em prática. E eu quero que você saia daqui nesta noite. Deus colocou em meu coração quando eu estava lá em minha casa, que existem pessoas aqui nesta noite, que a resposta de Deus, ela vai vir sobre a sua vida antes do que você imagina. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: se aproxime de Deus. Renove o seu relacionamento com Deus. E comece a apresentar a Ele a sua petição. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus começa dizendo: quando fores orar, oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Ele estava nos ensinando que o nosso relacionamento com Deus deve ser o relacionamento da mesma maneira que é o relacionamento de um pai para com o seu filho. O pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Deus quer o melhor para você. Se tem alguém que quer o melhor para você, esse alguém é Deus. Se tem alguém que te ama, esse alguém é Deus. Se tem alguém que quer ver você prosperar, avançar, alcançar os objetivos, esse alguém é Deus. Deus quer o melhor para você. Mas Ele está pedindo uma coisa: insista na oração. Porque o objetivo da oração, irmãos, não é para a gente receber. O objetivo da oração é porque a oração nos incentiva a ter um relacionamento com Deus. É muito bom ouvir a igreja, ouvir a palavra, ouvir os louvores, mas é na oração que Deus, Ele vai ouvir a nossa voz. Aqui você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a palavra, mas na oração é o momento que nós falamos com Deus. Então nesta noite, que nós possamos apresentar diante de Deus as nossas petições, nos sujeitando à vontade dEle. Nem sempre vai ser um sim, às vezes vai ser um não, às vezes vai ser um espera, mas mesmo assim persiste em orar, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Oremos, amados. Soberano Deus, Padre nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra poderosa que nós acabamos de ler, de ouvir. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está falando com corações aqui nesta noite.
Eu tenho certeza, ó Pai, que existem pessoas aqui que precisam de uma resposta, que precisam de um milagre, que precisam de uma providência. E eu sei que o Senhor está em nosso meio nesta noite. Eu sei que o Senhor tem poder para agir. Ó Deus, mas nesta noite nós queremos, Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor renove as nossas forças, para que nós possamos travar as batalhas na oração. Ó Senhor, porque murmurar não vai adiantar, reclamar não vai adiantar, se revoltar não vai adiantar, mas se nós colocarmos o nosso joelho no chão, a nossa cara no pó, o Senhor vai agir e vai fazer o impossível. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer o impossível, ó Pai, e por isso eu apresento a tua igreja nesta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e que neste momento, ó Pai, a tua filha, o teu filho, fale com Deus nesse momento, amado, fale com Deus, fale para Deus: Deus, eu preciso disso, Deus me ajuda nessa situação, Deus me ajuda Senhor. Fale para Ele qual é a tua causa, pode falar, fale: Deus, eu preciso que o Senhor entre nessa situação aqui, eu preciso que o Senhor opere nessa circunstância, ó Pai, e Deus está aqui para te ouvir, amado. Fale para Ele nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está agindo, amado. Eu vejo Deus agindo nesta noite, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus movendo águas, aleluia. Eu vejo Deus operando o impossível, porque Ele é o Pai que quer o melhor para o seu filho, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deixa Deus te renovar, deixa Deus renovar as suas forças, para que você possa entrar nessa batalha, a batalha da oração. A batalha da oração você vai vencer, porque Deus está contigo, aleluia. Mas ore, insista, porque Deus tem um milagre a realizar. Este é o nosso pedido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a partir de hoje o Senhor vai começar a agir através da oração da sua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.